Amém. Vamos à palavra do Senhor. Que o Senhor possa falar conosco essa noite. É uma palavra singela, que o Senhor nos deu, e que possa ser edificante nas nossas vidas. A palavra do Senhor muitas vezes nos dá carinho, ela nos dá advertências, ela nos dá bronca. Como o pastor fala, e é verdade, muitas vezes ela nos confronta, né? Você lê a palavra, lê com dedicação, e às vezes você quer refutar aquilo que Deus está te mostrando, porque ela confronta a gente, né? Ela nos prensa na parede, em todas as áreas onde nós precisamos ser tratados. Não é que a palavra é ruim, a palavra é do nosso Deus, é excelente, é palavra essencial para as nossas vidas, mas ela nos confronta naquilo que precisamos ser tratados. Então nos resta entender, nos resta seguir buscando na palavra do Senhor. E à medida que Deus vai nos revelando, porque quando nós buscamos a palavra do Senhor, buscamos no Senhor, Ele se revela, e a você e a mim, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E aí só nos resta, eu já disse isso uma vez, obedecer. Se eu não me rendo à palavra do Senhor, se eu não me rendo a Jesus Cristo, nada muda, muito pelo contrário, pode piorar, né? E a palavra de hoje é assim, é uma palavra de exortação para um povo de uma época. Só que a palavra do Senhor, ela é atual, é para nós, é para este povo desta época também. Amém? E se encontra lá na carta de Judas, no capítulo 1. Judas, no capítulo 1. Eu vou ler a carta inteira de Judas, tá? Vou ler todos os capítulos, que só é um. Não é Salmos, é Judas. Diz assim, Judas, verso 1. Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, que a misericórdia e a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram.
e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Eles têm guardado sobre trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adoraram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo também, esses quais sonhadores contaminaram a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguirão o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras, e não são estrelas sem rumo, para as quais está reservado o mais profundo da escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticam, e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros e por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles dizem a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando a roupa contaminada pela carne. E o Deus, que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que podem apresentá-los
irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Cristo, Senhor nosso, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Então temos aqui uma carta de Judas, com introdução, conteúdo e finalização, abençoando o povo. Mas o conteúdo dessa carta, ela serviu para o povo naquele momento, mas serve para nós também. Judas era servo e meio-irmão de Jesus Cristo. Ele era irmão de Tiago. Tiago também era meio-irmão, não sei se é o termo certo, meio-irmão de Jesus Cristo. Porque Jesus nasceu da gravidez de Maria, mas pelo Espírito Santo. E Tiago e Judas nasceu de Maria pelo cruzamento de espermatozoide e óvulo, de maneira natural. Então eles eram irmãos e meio-irmãos de Jesus. Assim como Tiago, Judas, um grande período da sua vida, não compartilhava, não compactuava com Jesus. Ele não cria que Jesus era o Filho de Deus. Vindo a se converter na ressurreição de Jesus Cristo. Então, durante um grande período do crescimento de Jesus, em que Jesus já começava a exercer a sua obra, e a partir dos 30 anos começou a exercer de forma plena o ministério que Deus deixou para ele aqui na terra, Judas e Tiago não criam nisso, né? Mas depois eles vieram a se converter e ser servos fiéis, e mesmo depois que Jesus subiu aos céus, eles continuaram a obra de Jesus Cristo, aí sim como verdadeiros servos, crendo naquilo que eles faziam, né? Toda a obra deles. E é nesse contexto que Judas se sentiu impelido a escrever essa carta. A quem foi endereçada essa carta? Aos crentes daquela época, aos cristãos primitivos. A gente está estudando na escola bíblica, né? A carta de Hebreus, bem direcionada aos cristãos judeus que se converteram ao cristianismo, para que eles não voltassem ao judaísmo, para que eles não deixassem a presença de Jesus Cristo das suas vidas, né? Para que eles não se apostatassem. Judas, escrevendo essa carta, tem o mesmo sentido, não especificamente para os judeus, mas para os cristãos de um modo geral, né? Cristãos de outras origens, vamos dizer assim, cristão romano, cristão da Turquia, cristão da Grécia, quiçá talvez cristãos judeus, mas a carta tem o mesmo sentido, de convocar o povo a não abandonar a fé. Por quê? Porque naquele tempo a igreja já sofria perseguição. A gente fez um estudo sobre a perseguição da igreja no mundo atual, onde nós vimos que na escola bíblica dominical isso, né? Durante um mês a gente fez esse estudo, quando nós constatamos que existem perseguições com agressão, perseguição com morte, até hoje
e de uma forma intensa. Perseguição com entrada de política na igreja. É um tipo de perseguição onde a igreja, ao invés de ser direcionada a Cristo, começa a ser direcionada a causas políticas, a causas ideológicas, e quando ela se corrompe, nesse momento ela se corrompe. Então, Judas escreveu para esse povo. Judas escreveu para esse povo. Lá em Mateus 13:35, nos dá essa referência, né, sobre a família de Judas. Diz assim: não é este filho do carpinteiro? A sua mãe não era chamada Maria? Está falando de Jesus aqui, né? Os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Né? Então, Judas era um meio-irmão de Jesus. Essa carta aqui de Judas, ela foi escrita aproximadamente no ano 66 depois da morte de Cristo. Ano 66 depois da morte de Cristo. Então, se a gente pensar, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo estabeleceu a sua igreja, os apóstolos começaram a fazer a obra de levar o evangelho a todos os lugares. Mas o que também começou? A perseguição, né? E nesse caso aqui, como nós lemos aqui, falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores começaram a entrar dentro da igreja e a ensinar heresias, a ensinar aquilo que não é a doutrina dos apóstolos, aquilo que não são os preceitos que Jesus Cristo deixou na sua palavra. Eu gostaria que vocês estivessem sempre pensando, poxa, naquela época e hoje? E hoje? Né? Então, falsos profetas, falsos pregadores, falsos mestres, falsos professores. Eu estava lendo na Bíblia de Estudos e o comentário que tem a respeito desses falsos mestres é que são possíveis, porque a Bíblia não fala, aqui não tem expressamente, né? Isso é resultado de uma pesquisa, de um estudo, então é uma possibilidade que esses falsos mestres, esses falsos profetas eram aqueles que pertenciam à religião que a gente pode chamar de gnóstica. Eram grupos, entre aspas, religiosos, que juntava um pouco das seitas gregas, um pouco das seitas romanas, um pouco das heresias e seitas locais, e um pouco dos preceitos de Cristo. Juntava tudo isso e começava a inventar algo diferente. Mas então, eles não criam em Jesus, ou eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus? Não, eles não criam. Mas eles aproveitavam partes da doutrina de Jesus Cristo. O princípio dos gnósticos eu pego princípios de filosofias, de religiões, junto isso, e depois eu tento compreender tudo isso com estudos científicos. Não, científicos não. Estudos são estudos que eles parecem com revelação de Deus. Não são científicos, é o oposto, né? São estudos, lê aqui, lê ali, junta ali e interpreta alguma coisa.
É assim que funcionavam os gnósticos, tá? E existiam naquela época, eu não sei se existe hoje ainda, esses grupos, vamos chamar assim, né? Mas esses grupos, segundo esse relato na Bíblia de Estudos, e então pode ser que sim, pode ser que sejam outros grupos também, estavam tentando entrar dentro da igreja, porque existiam aqueles que se denominavam gnósticos cristãos. Por que cristãos? Porque eles adotavam também um pouquinho da doutrina de Cristo. E principalmente esses gnósticos cristãos é que sorrateiramente começava a entrar dentro da igreja, entrar dentro dos grupos cristãos que cultuavam ao Senhor. E começava então a fazer as suas falsas profecias, os falsos ensinamentos. E o que estava acontecendo com a igreja de Cristo aqui, mediante essas coisas que estavam acontecendo? Se corrompendo. A igreja de Cristo estava se corrompendo, se maculando com ensinos falsos. E essa carta então tem este objetivo. Diz assim no verso 3: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los. Então é isso que Judas fez aqui. Ele chamou a atenção, ele advertiu, ele deu um recado sério para as igrejas através dessa carta: a lutar pela fé uma vez por todas foi entregue aos santos. Que fé é essa que foi entregue aos santos? A fé que nós recebemos hoje, e eles receberam naquele momento, naquela época, mediante Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós tomamos posse da fé e seguimos segundo a doutrina de Jesus Cristo. Então, Judas conclama o povo aqui a lutar pela fé segundo os princípios que Jesus Cristo deixou, porque eles eram cristãos, mas eles estavam sendo enganados por falsos professores. Amém? Então, verso 3. Verso 4 o Judas, ele chama essas pessoas de certos indivíduos, pois certos indivíduos cuja sentença de condenação. Então ele está dizendo aqui, pessoas que são usadas pelo inimigo, que são usadas pelo diabo, que já está condenado. Ele ainda pode agir, mas lá no juízo ele estará condenado. Então ele compara essas pessoas a Satanás. Está dizendo, essas pessoas são pessoas condenadas, né? Então ele adverte o povo: as pessoas que fazem isso, elas são condenadas, tome cuidado, elas vão para o inferno, elas terão um destino no inferno, elas não habitarão com Jesus Cristo. E todos aqueles que começam a se perverter, a se corromper, até inocentemente em alguns casos, por essas pessoas, acabam também tendo o mesmo fim, né? Do verso 5 ao verso 16, Judas faz essas advertências para que eles não apostatem da fé. E ele usa alguns exemplos aqui, né? No verso 5, embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas. Muitas vezes nós achamos ou estamos cientes
eu conheço a palavra, eu leio a palavra, eu estudo a palavra, eu decoro a palavra, mas eu caio em qualquer roda de conversa. Eu caio na conversa de um falso profeta. O que significa isso? Então, ele está aqui lembrando. Lembra que uma vez eu usei uma expressão que eu ouço sempre quando eu pego avião, né? Eles falam assim: olha, vocês já sabem, mas não custa lembrar. E aí começa a falar todos os cuidados que a gente tem que ter durante o voo, em caso de emergência, o que tem que fazer, né? Aqui, Judas está usando a mesma expressão. Ele está dizendo assim: embora vocês já estejam cientes de tudo, e de uma vez por todas quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, e aqui ele começa a descrever vários exemplos, várias situações do povo de Deus no passado, que sofreram o castigo eterno por se corromper. Então ele começa tirando o povo da terra do Egito, está falando aqui do povo hebreu, né? Do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, quando eles estavam às portas da terra prometida, aqueles que não creram, não entraram. Aqueles que murmuraram, aqueles que procuravam a todo tempo voltar às antigas práticas de adorar ídolos, de adorar bois de bronze, de adorar estátuas, que reclamavam a todo tempo. Jesus abençoava, mas o povo reclamava. Jesus abençoava, mas o povo queria voltar atrás, queria voltar para a escravidão. Esse povo recebeu o castigo de Deus, eles não entraram, eles morreram ali. Nem Moisés entrou, coitado. Ele que lutou tanto, mas ele também não entrou. Amém? Verso 6: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu propósito, o seu próprio lugar, eles têm guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. A corrupção de anjos, né? Esses anjos foram expulsos da glória. Eles quiseram ser iguais a Deus, eles quiseram ser imitadores de Deus, eles quiseram ser semideuses ou Deus. Eles foram expulsos, e aqui eles estão acorrentados, como diz aqui, né? Eles estão acorrentados para o juízo eterno. Outro exemplo de Judas: igualmente Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno, inferno, fogo eterno. Então, povo de Sodoma, povo de Gomorra, corrompidos, trazendo a ira do Senhor, desagradando o Deus, eles foram castigados com o fogo eterno. Do mesmo modo também, esses quais sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. De quem ele está falando aqui? Dos falsos mestres, dos falsos profetas. Ele chama então também de sonhadores. Eles contaminam a carne, rejeitam a autoridade. Como eu disse lá no começo, se a gente pensa nos gnósticos, não quer dizer que sejam eles ou só eles aceitavam Jesus Cristo, só não aceitava a ressurreição de Jesus Cristo, só não aceitava Jesus como o Filho de Deus, não aceitavam Jesus como o Salvador. Eu não encontrei uma palavra aqui que defina
como que eles viam Jesus, mas talvez como um profeta, como os judeus veem Jesus, um profeta talvez, mas não como filho de Deus, não como o próprio Deus, né? E aqui segue, são várias citações que Judas faz com relação a povo, a época, mas povo que estava com Deus em algum momento, mas se corrompeu. E o que ele diz aqui, está dizendo aqui? Olha, cuidado, porque a tua corrupção, meu amado, pode te levar ao fogo eterno. A corrupção sua, e aí a gente pode pensar humanamente, né? Mas eu fui enganado. Alguém me enganou. Eu pensava que era uma pessoa do bem, eu pensava que era um servo do Senhor, e eu fui enganado. E Deus vai falar: você vai para o fogo eterno, porque você se corrompeu. É o juízo do Senhor. Mas também Judas, na sua carta aqui, a partir do verso 17, nos ensina como deve ser a posição do cristão daquela época e nós como cristãos, para não cairmos nas armadilhas. Diz assim, do verso 17 ao 23 que eu vou ler aqui: mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se da palavra de Deus. Lembrem-se de tudo aquilo que os apóstolos ensinaram, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Os apóstolos ensinavam, mas quem nos ensina hoje? A palavra nos ensina. Mas como que eu aprendo e como que eu entendo e como Deus se revela a mim? Quando eu busco conhecer a palavra. Então, ele está dizendo em outras palavras aqui, para nós: conheça a palavra de Deus profundamente, de forma revelada, para que você não caia em laços de enganação, em conversa fiada. Depois ele diz: eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo as suas ímpias paixões. E aqui ele já está falando dos últimos tempos. E a gente, naquela época, era um momento na linha do tempo. Hoje é um momento mais à frente. Então nós estamos mais perto dos últimos tempos do que eles. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas nós já estamos mais perto. E ele está dizendo aqui, para vocês que estão mais perto dos últimos tempos, haverá zombadores andando segundo suas ímpias paixões. Haverão falsos mestres que estarão ensinando segundo as suas impiedades, pecados, más intenções, ímpias paixões, desejos ímpios. São esses os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito, não têm o Espírito Santo, não têm Jesus Cristo, não aceita Jesus Cristo. Vocês podem imaginar então isso? Alguém dentro da casa do Senhor que não aceitou Jesus Cristo, e porque não quis, porque não crê, e ensina, entre aspas, uma palavra e não a palavra. Precisamos, como cristãos, estar preparados para receber a palavra e saber se ela provém do alto ou se ela provém das trevas. Amém?
Isso requer conhecimento, conhecer a palavra, isso requer vida espiritual, para que Deus revele a sua palavra, para que a gente não caia em engodos, em enganações. E a consequência de tudo isso, e a consequência da corrupção, na vida de um cristão, é o fogo eterno, como a gente leu aqui. Muitos foram para o fogo eterno, é inferno, é inferno. Então, nós não podemos usar a desculpa de que nos ou me enganaram, me corromperam. Não. Nós nos deixamos corromper quando não buscamos a presença do Senhor, quando nós não buscamos a presença do Espírito Santo, quando nós não buscamos a palavra de Deus. Nesse momento, ou nesses momentos, ou nesse período, nós estamos nos deixando, de repente, a corromper. Quem nos corrompe já está no fogo eterno, já está destinado. Mas se a minha vida espiritual é corrompida, eu também posso ter o fogo eterno. Se não houver tempo de arrependimento, tempo de reconciliação, tempo de perdão de Deus, aí não tem mais tempo. Amém? Qual o segredo, então, para nós não cairmos no engano, na palavra falsa, na palavra falsa do falso profeta, do falso mestre? Filipenses 27 e 28 diz: agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Viver de acordo com o Evangelho de Cristo. Mas qual que é o Evangelho de Cristo? Está na palavra, está aqui. Eu preciso conhecer a palavra, senão eu não sei. Eu não sei qual é o Evangelho de Cristo. Eu posso ter ouvido, saber de ter ouvido dizer, saber porque eu vi uma frase, mas eu não sei. Isso não está na minha vida. O mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, é uma palavra de Paulo aqui, né? A vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes, unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé em Jesus Cristo, que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Então, a fé em Jesus Cristo, buscar ao Senhor, andar de acordo com o Evangelho de Cristo, faz com que nós não sejamos corrompidos, mesmo se por uma necessidade eu não estiver aqui na igreja, mesmo se por alguma circunstância eu viver num país que o Evangelho não possa ser pregado livremente, eu tenho que ficar escondido, eu tenho que louvar ao Senhor, ou eu tenho que ler uma folhinha da Bíblia, que é a única coisa que eu tenho. Se eu busco o Senhor, eu não serei corrompido. Não tenham medo dos meus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles, de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Então, é Deus que nos protege da ação destruidora de um falso ensinamento, de uma palavra errada, de uma palavra maldita talvez, né? Mas tudo isso é necessário para que Deus possa cuidar da minha vida. Eu preciso permitir isso, e permitir que Deus cuide da minha vida é buscá-lo,
é através da busca na palavra, nas suas doutrinas, nos seus ensinamentos. Amém? Amém? Que o Senhor possa então completar essa palavra em cada um de nossos corações. Amém? E que ela possa ser frutífera em cada um de nós. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo ensino que